Fala, torcida do Vasco da Gama, bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. O Vascão que venceu mais uma partida no Carioca por 2-0. Time misto que começou o primeiro tempo, né? Segundo tempo já teve mais titulares. Vascão, pessoal, que agora é líder do campeonato. Vamos aqui com comentários do programa Sport Center da ESPN, já deixando todos os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Torcida vascaína, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificações, assim que postarmos conteúdo referente ao Vasco, vai chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Que o vascaíno ele também está otimista com a perspectiva para essa temporada? É o que o Cícero Melo vai responder para a gente. Isso depois da vitória de ontem do Vasco da Gama lá no Campeonato Carioca. Vitória desenhada no segundo tempo, Cícero. É verdade, Bruno. Você perguntou, um abraço aí para os companheiros nos estúdios e para o fã de esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino. Você perguntou se o vascaíno está animado. Ora, foram 2 vitórias lá no Uruguai, em Punta del Este, na pré-temporada. E no primeiro jogo em que o Vasco jogou com o seu time principal no Campeonato Carioca, o Vasco, a coisa que não acontecia há muito tempo, assumiu a liderança da Taça Guanabara. O Vasco venceu Madureira em casa, São Januário, ontem por 2-0, gols do zagueiro Léo e do garoto da base, Rayan. E com isso o líder agora da Taça Guanabara é o Vasco, com 7 pontos ganhos, saldo 4. O segundo colocado e terceiro colocado, o Nova Iguaçu e o Fluminense, também tem 7 pontos ganhos, mas os dois estão com saldo 2. Mas, de qualquer maneira, há muito tempo o torcedor Cruz Maltino não dizia assim, sou o líder de alguma coisa, né? E agora o Vasco é o líder da Taça Guanabara. Vamos ouvir o técnico Ramon Dias, que ele falou dessa vitória que deu a liderança ao Vasco e falou da necessidade de reforços para o setor ofensivo do time. Há uma mentalidade diferente. Mentalidad de presión, de intentar de atacar, de crear situaciones. Está el grupo y el equipo está mucho más suelto en el juego, está entendiendo el juego, cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que hacer tenencia, cuándo se tiene que defender. Y eso es el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado. Ahora hay algunos jugadores jóvenes que tienen que crecer todavía. Pero estoy muy contento con el grupo, nos falta algunos refuerzos que espero que en muy poco tiempo van a llegar. Con respecto a Payés, estoy muy contento con él, el equipo y el grupo está muy bien, se está adaptando a Río, a lo que es el grupo, han mejorado muchísimo y seguramente este campeonato, en este periodo y en este campeonato va a ser protagonista, como lo está haciendo, como lo fue hoy en el segundo tiempo. Con respecto a los refuerzos, me gustaría a mí personalmente que la necesidad del equipo es de mitad para adelante. Algún atacante más, algún volante más, porque hay muchos compromisos y muchos partidos para jugar. Y necesitamos ahí adelante porque tenemos Paulo y Rayán, que es muy joven, que va creciendo, a medida que va pasando el tiempo va creciendo, pero noto que ahí es la malcança principal que temos. Eu gosto muito das coletivas do Ramon, porque ele é sempre muito equilibrado e responde, né, os questionamentos. Claro, poupando alguns jogadores e outros no banco. E aí o Vasco não estava conseguindo encaixar esse jogo ofensivo, Mari. Pois é, eu acho que o grande, talvez, trabalho do Ramon agora é pensar numa equipe, eu não sei se necessariamente sem o Payet, mas quando a gente fala da figura de um jogador como o Payet, né, no impacto do Vasco, é muito o que ele gera também na equipe, né? Então, assim, o impacto que ele tem como um coletivo. Não que só a figura dele ali, como, enfim, da assistência ou finalizador. Não, mas como esse cara que agora, encaixando a parte física quase que 100%, que ele pode oferecer, ele não vai poder jogar todos os jogos, provavelmente. Então, acho que o Ramon vai ter que pensar numa forma de ter um Vasco sem o Payet. Porque precisa desempenhar também, né? Pode ter um dia que ele não entre e não resolva, ou entre e não participe tanto do jogo. Ontem ele entrou, participou,
e quase que resolveu, né? Dando assistência. Mas eu acho que vai ser um trabalho, assim, a se pensar pro Ramon. Ele falou muito desse ambiente diferente, porque todo início de trabalho é difícil, né, Breider? Imagina para quem não está acostumado aqui à nossa cultura, e aí principalmente, claro, para o Ramon Dias e para o próprio Payet, e ainda fazer uma fogueira absurda. Então, e ainda fazer esse início de trabalho com a corda no pescoço. Agora é diferente, né, Breider? Agora é diferente, o Vasco até começando uma temporada com uma base, já sob o comando do Ramon Dias, estabilizado, com mais confiança, de certa forma um pouco mais pacificado também, com a chegada do Lúcio Barbosa e do Alexandre Matos nessa retaguarda. Mais profissionalizado, né? Sim, então é um contexto mais positivo para o Payet, nesse processo de adaptação ao futebol brasileiro. A perda de peso também é relevante, a gente já vê o Payet realmente fininho, perdeu 8 quilos, tá com mais explosão, tá com mais mobilidade, e o Payet com mais mobilidade, ele pega mais vezes na bola. Então, esse cara que o Vasco tem, ele precisa participar do jogo o tempo inteiro. Então, o Payet de longe, mas de longe mesmo, é o jogador mais técnico e com a maior capacidade criativa do Vasco. Tanto é que muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, quando o Payet não estava em campo, quem mais criava no Vasco era o Léo zagueiro. Vindo de trás, o cara tentando um passe mais longo, algo diferente, porque o Vasco tem essa carência de jogadores técnicos do meio para frente. Então o Payet preenche essa lacuna e agora, fisicamente bem, é titular com folga do Vasco. Agora o que o Ramon Dias precisa? Estruturar a equipe em torno do Payet, e ontem a gente viu algo muito positivo. O Sampaoli essa semana fez uma revelação dizendo que o Payet o procurou antes de vir para o futebol brasileiro, e ele falou, o Payet precisa jogar perto do gol, o Payet não pode voltar muito para buscar o jogo. E ontem a gente viu o Payet ser decisivo nesse terço final do campo, dando assistência, drible, finalização. Então o Ramon Dias já encontrou o melhor lugar para o Payet, que é próximo do gol, com liberdade para se movimentar. Agora é fazer o Vasco com variações e com capacidade, como a Mari falou, de jogar sem o Payet. Ele não vai jogar todas. É um jogador que já vai completar 37 anos, até brincando, né, dessa diferença dele para o Ryan, que é um jogador de 17 anos surgindo agora, são 20 anos. Então o Payet já tem essa dificuldade a mais. A idade, o estágio da carreira para se adaptar ao futebol brasileiro, e naturalmente o torcedor do Vasco vai precisar compreender quando o Ramon Dias poupá-lo, como poupou ontem, ou até mesmo segurando o Payet em alguns jogos, segurando a minutagem para que possa contar com ele ao longo de toda a temporada. Ô Cícero, mas eu acho que um ponto importante que o próprio Ramon levanta é da confiança do elenco também, né? Porque, querendo ou não, a fogueira que a gente comentou aqui, para o técnico até poder botar as ideias dele, e para os jogadores talvez jogarem com uma certa leveza, com confiança. Porque isso é questão de tempo, na verdade, todo mundo já entendeu o quê? Payet em campo, marca o Payet. E aí os outros jogadores com essa confiança de trabalho, de resultado, que dá uma tranquilidade, de conhecer o Ramon e de ter um time mais equilibrado, outros jogadores podem acabar chamando a responsabilidade para esses momentos mais decisivos. Nada como uma sequência de trabalho e um ambiente com vitórias, né, para o time crescer. Você tocou num aspecto importante. A confiança vem principalmente quando você tem os resultados. As vitórias fazem com que o jogador se sinta mais confiante, mais seguro dentro de campo, e principalmente agora com o Ramon Dias indo para a sua segunda temporada no Vasco da Gama, os jogadores vão entendendo o que o treinador quer, né? Então, por isso que o Vasco está colhendo bons resultados nesse início de temporada, liderança da Taça Guanabara. Claro que não é o que vai se avaliar o time do Vasco pelo Campeonato Carioca, mas de qualquer maneira é algum começo, né? O Vasco indo bem, conseguindo vitórias, na pré-temporada também se impôs, conseguiu 2 vitórias importantes. Agora, me chamou a atenção que na coletiva do técnico Ramon Dias, ele falou da necessidade ainda de reforços do meio para frente, setor ofensivo, e ele incluiu nesse setor ofensivo um volante. Ele citou mais um volante, ele considera talvez o segundo volante fazendo parte do setor ofensivo. E aí, com a venda do Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, o Vasco está com dinheiro em caixa para voltar a negociação com o jogador Juan Sforza, argentino, 21 anos de idade, do Newell's Boys, um jogador que fez 6 gols como volante, 113 jogos e uma assistência, 6 gols. E ele está na seleção pré-olímpica
da Argentina disputando na Venezuela, e o Vasco, que já tinha uma intenção de compra assinada com o Newell's Old Boys de 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões 600 mil reais, e o Newell's Old Boys tinha aceito essa proposta, o Vasco que tinha desistido naquele momento porque não queria gastar um dinheiro a mais, agora com o dinheiro da venda do Marlon Gomes, vai voltar à carga para tentar fechar essa negociação e trazer o Esforza. Vai precisar também de mais meia, atacantes, né? O Adson está chegando também aí, vai ajudar nesse setor ofensivo que o Ramon Dias quer. E a torcida do Vasco está um pouquinho preocupada, porque algumas notícias estão circulando de que o Grêmio, para substituir o Soares, dentre alguns nomes, está interessado no Pablo Verrete. Artilheiro do Vasco, ajudou o time a não ser rebaixado, 21 jogos, 10 gols na temporada passada, só que ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, de 2025, quase com um ano e meio de contrato ainda. E, segundo eu pude apurar, nem os empresários do Verrete, nem o próprio jogador receberam nenhum comunicado, nenhum contato do Grêmio. Mas a notícia é essa, de que o Grêmio vem forte para tentar demover aí o Verrete de continuar no Vasco. Mas a intenção do jogador no momento, ele está muito feliz aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no Vasco, é renovar esse contrato o mais rápido possível, estender o contrato, que vai até o meio do ano que vem. Ô Cícero, no ESPN.com.br tem a matéria do Arthur Rocha, que tem exatamente esse papo com o empresário do jogador, do Verrete, está lá no ESPN.com.br. Que o atacante Pablo Verrete quer permanecer em São Januário e já tem um acordo para ficar. E que agora eles vão começar a conversar sobre estender o vínculo por mais tempo. Então, colocar um prazo ainda maior. Então, de acordo com o empresário, ainda não teve qualquer procura do Grêmio pelo Verrete. Às vezes, conversa entre diretores e, às vezes, não sei se chegou exatamente no jogador. E aí, a aspa do empresário. Estamos esperando a renovação com o Vasco. Já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco, é a sua prioridade, por isso quer assinar a renovação. Então, assim, tá tudo, é um jogador que teria olhares, né, Bruno? Você não lembra que ano passado, quando a gente estava discutindo aqui o substituto do Soares, a gente falou 2 nomes, Você falou Gabigol e Verrete. Os 2 nomes os que foram especulados nessa semana. Foi você, então. Você que já botou sugeriu pro Renatão o Verrete. Me perdoe, vascaíno, mas ele é a cara do Grêmio. Deixa o Dodô da Colina ficar sabendo disso. Ele vai no seu pescoço. Ele veio, não é que ele vai, ele veio já no meu pescoço com essa informação. Mas assim, o Verrete... Não é a cara do Grêmio, não. Você acha que não? A cara do Vasco. Aí, ó. Ele já tem essa identificação. O Grêmio tá assim, ó. Ó, de olho no Pablo Verrete, mas o Vasco não pode nem pensar em perder o Verrete, porque o Verrete, ele foi um símbolo da campanha do Vasco de ressurreição no Campeonato Brasileiro, de reação, e por tudo isso, encontrar um goleador, um cara que se identifica com a torcida, não dá, é inimaginável o Vasco perdendo o Verrete, ainda mais para um concorrente nacional. Nesse momento, depois das vendas do Marlon Gomes, precisa pontuar, pingou uma grana relevante do Andrei Santos no ano passado, vendido para o Chelsea, 50 milhões do Gabriel Peck, então os cofres do Vasco... Sem contar a SAF. Claro. Que esse ano é o ano de maior investimento, né? Naquela divisão lá dos aportes, então, né? Você lembra quando levaram o Paulinho? Primeiro que chegou, levou o Paulinho. Não precisou oferecer muito. Então. Porque era uma situação bem diferente do que é agora, né, Breno? Totalmente. Então, o Vasco hoje, além de estar investindo, está colhendo frutos pelas vendas que tem feito. Então, essas vendas precisam garantir um time competitivo ao Vasco. Agora é ir ao mercado para sanar as carências do elenco. E lá na frente, como o Ramon Dias pontuou, tem muitas carências, inclusive na posição do Verrete, para um substituto, para ter uma concorrência. O Ryan, de 17 anos, por mais que seja um ótimo jogador, muito promissor, não dá conta de segurar essa bronca sozinho. E aí, nesse cenário, ter times interessados no Verrete e considerar perdê-lo, para o Vasco seria trágico. Então, é permanência do Verrete e buscar reforços para o Ramon Dias. É isso aí, torcida do Vascão. Cara, o Vasco tem que pensar em segurar jogadores, não pensar em vender, né? Por exemplo, o Verrete tem que segurar o Verrete, tem que segurar o jogador, cara, tentar ao máximo. Se não der, aí beleza, já fez sua parte, né? Em relação ao Payet, certeza, cara, coloca Payet num patamar aí, bem fisicamente, pode ser, né? Aqui um dos melhores jogadores ali atuando que pode decidir no campeonato.
bem fisicamente. Ah, mas e a idade? Cara, não tem idade. Se o cara quiser, ele joga. Se ele quiser decidir, ele decide. O cara que tem talento, ele não perde assim do nada. Cristiano Ronaldo tá até hoje, não comparando, tá até hoje lá, né, jogando na equipe do Al Nassr, né, do Al Ahly, se eu não me engano, ou o time do Cristiano Ronaldo. É Al Nassr, né, cara? Esses times são muito parecidos. Então, cara, ele tá jogando com qualidade. Para mim, hoje, o Payet pode sim decidir muito pelo Vasco. Só que não pode só depender do Payet, que nem o comentarista ali falou. Não dá para você depender só de um jogador. O próprio técnico já falou que precisa de reforço do meio para frente. A 777 tem que entender o negócio. Se você comprou, você tem que investir. E time de futebol é assim, se você não investe, poucos técnicos conseguem fazer milagre, como o Carille lá de 2017 lá, que fez o Corinthians ser campeão com aquele time lá, né, que teve a revelação do Arana, a revelação do Maicon, né? Fez aquele time jogar com pouca qualidade, foi campeão brasileiro de 2017, o Corinthians com o Carille, mas é bem difícil um técnico conseguir fazer isso com tão pouco, né, pessoal? Isso aí é 1 em 1 milhão. Então tem que investir pelo menos ali, trazer umas 2 ou 3 peças ali que possam compor o elenco com qualidade e um substituto para o Payet. O cara tem a idade avançada, ele tá voltando, apareceu fininho nos treinamentos, né? Só que ele tem a idade, o corpo já não responde mais como antes. Então tem que ter um substituto para o Payet. É isso aí, torcida do Vasco da Gama. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!